Olá, vamos falar agora sobre as orações subordinadas substantivas especificamente. E aí, olha só, é importante que a gente saiba já de antemão que quando a gente fala das substantivas, dessas orações subordinadas, elas são sempre introduzidas por uma conjunção integrante. A sua pergunta talvez seja, mas Carol, quais são as conjunções integrantes na nossa língua? E aí eu te digo, o que e o se são as conjunções integrantes da nossa língua. Só existem essas duas palavras que exercem esse papel, né, na nossa língua, que exercem essa classe gramatical na nossa língua. Então, quando nós falamos de conjunção integrante, a gente só pode falar do que e do se. Então, vamos lá aprender agora a utilizar um recurso para identificar se de fato esse que ou esse se está introduzindo uma oração subordinada substantiva. Olha só, acho que ela está bem. Quando a gente olha para esse período, a gente determina que ele é um período que apresenta duas orações. Uma oração expressa pelo acho, pelo verbo acho, outra pelo verbo está. Vou separar agora essas orações em oração principal e oração subordinada. Lembrando aí que a oração subordinada, nesse caso a oração subordinada substantiva, vai ser introduzida pelo que ou pelo se, pela conjunção integrante. Aqui, nesse caso especificamente, a gente está lidando com o que. Então vamos lá. Primeira oração é expressa pelo verbo achar. Quem acha, acha algo, né? Ou alguma coisa. A gente entende então que esse verbo achar aqui expressa aí pra gente a nossa oração principal, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele precisa de complemento verbal para que seu sentido seja completo, né? E esse complemento verbal acaba sendo expresso por uma outra oração, que é que ela está bem. E aí, olha só, quando eu falo acho que ela está bem, a gente entende que esse que aí, né, que aparece e introduz essa segunda oração, ele é um que a gente classifica como conjunção integrante. E por que a gente classifica como conjunção integrante? Porque do que até o fim do período é possível substituir pelo isso. Olha só, eu olho para isso e eu defino que eu posso fazer esta substituição. Eu posso dizer acho isso. Quando é possível substituir da conjunção integrante do que até o fim do período pelo isso, a gente determina então que essa oração introduzida pelo que é uma oração subordinada substantiva de fato, beleza? Agora vamos analisar aqui quando a gente tem aí o se funcionando como conjunção integrante. Não sei se ela está bem. Quando a gente olha para isso e não sei se ela está bem, a gente determina que há duas orações, portanto há um período composto. Uma oração expressa pelo verbo sei, outra oração expressa pelo verbo está. E aí, vamos separar. Não sei é a nossa primeira oração e é a oração principal, porque a outra oração é introduzida por uma conjunção integrante que é o se. Vamos averiguar, né? Se do se até o fim do período eu puder substituir pelo isso, de fato, né, nós estamos lidando aqui com uma oração subordinada substantiva. Então, vamos ver, olha só. Não sei isso, posso fazer a substituição, ou seja, eu consegui determinar aqui que é possível substituir se ela está bem por isso, e se eu consigo fazer esta substituição, eu determino também que esta é uma oração subordinada substantiva, beleza? Então, o recurso que a gente tem para identificar a oração subordinada substantiva é justamente a substituição, né, da conjunção integrante até o final do período pelo isso ou isto, né? Não tem problema você fazer esse tipo de substituição e, se for necessário, né, fazer aí, né, o encontro da preposição com esse pronome demonstrativo. E aí você pode ter disso, nisso, sem qualquer problema. Se for possível fazer essas substituições, a gente determina que, de fato, nós estamos lidando com uma oração subordinada substantiva. Mas, agora, a gente precisa entrar em um outro tópico relacionado às orações subordinadas substantivas, que são as suas classificações, né? Ou seja, as orações subordinadas substantivas, elas são classificadas a partir do papel sintático que elas desempenham em relação à oração principal. Então, vamos aqui analisar como é que funciona isso daqui. A subjetiva é aquela oração subordinada substantiva que exerce o papel sintático de sujeito. Olha o exemplo. É essencial que os alunos entendam a matéria. Aí, olha só. Que os alunos entendam a matéria, né, do que até o final do período, eu posso substituir pelo isso e falar é essencial isso. Fazendo aí a ordem direta, colocando na ordem direta esse período, a gente teria, né, isso é essencial. E se eu faço essa substituição e entendo que isso é essencial, esse isso, que é a substituição, né, foi o pronome que substituiu a nossa oração subordinada substantiva,
a gente determina que ele desempenha aí a função de sujeito, então nessa situação a gente tem uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva porque ela desempenha o papel de sujeito da oração. Então quando a gente encerra essa classificação com a palavra subjetiva, é porque a oração que foi introduzida pela conjunção integrante e é então uma oração subordinada substantiva, ela desempenha em relação à oração principal a função sintática de sujeito. Em contrapartida, a gente tem o sujeito, né, aí sendo expresso por uma oração subordinada, mas a gente também pode ter um predicativo, e aí a gente diz que essa oração, né, é uma oração subordinada predicativa. Então, a oração subordinada substantiva predicativa é aquela que desempenha, em relação à oração principal, a função de um predicativo. Olha aí o exemplo, o essencial é que todos façam a sua parte. Quando a gente olha para cá, o essencial é a nossa primeira oração, é a nossa oração principal. Que todos façam a sua parte, esse que aí é uma conjunção integrante, a gente pode substituir do que até o fim do período por isso. O essencial é isso. E como eu consigo fazer essa substituição? Eu entendo então que essa é uma oração subordinada substantiva predicativa, porque ela é complemento, né? Aí ela se relaciona com esse verbo de ligação que é o verbo é. Beleza? Então, quando a gente faz esse tipo de construção, em que a oração se relaciona com o verbo de ligação, a gente tem aí uma oração subordinada substantiva predicativa. Avançando, a gente tem as orações subordinadas substantivas objetivas diretas. E aí o nome é autoexplicativo, né? Elas exercem a função sintática de objeto direto. Olha o exemplo. Cientistas dizem que a máscara é fundamental na prevenção. Vamos separar as orações? Uma é expressa pelo verbo dizer, a outra oração é expressa pelo verbo ser, né? O é aí flexionado. Então, a gente diz que cientistas dizem, é a nossa oração principal, que a máscara é fundamental na prevenção, é a nossa oração subordinada. Ela é substantiva porque é possível substituir do que até o final do período por isso. Cientistas dizem isso. Ao fazer isso, eu determino que a máscara é fundamental na prevenção, esse isso, ele desempenha o papel de objeto direto da oração principal, complementando o sentido do verbo dizer, porque quem diz algo ou alguma coisa. Portanto, aqui nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque a oração introduzida pela conjunção integrante desempenha o papel de objeto direto em relação à oração principal. Avançando, nós temos a objetiva indireta. E aí, olha só, agora a gente tem uma oração que, em relação à oração principal, desempenha a função de objeto indireto. Olha o exemplo. Precisamos de que todos mantenham as atividades em dia. Quando a gente olha para esse período, a gente precisa separar as orações. Então, vamos lá separar. Precisamos é a nossa primeira oração, oração principal, e aí a gente determina que quem precisa de algo ou de alguém. Ele é um verbo transitivo indireto e logo o complemento verbal, que aqui é expresso por uma oração, precisa ser introduzido também de uma preposição. A preposição está entre parênteses porque, habitualmente, a gente elimina essa preposição quando construímos orações subordinadas, substantivas, objetivas indiretas, né? Então é comum que a gente fale, precisamos que todos mantenham as atividades em dia, suprimindo, né, essa preposição. Assim como ela também poderia aparecer sem qualquer tipo de problema. Mas, avançando aí, a gente definiu que o precisamos, né, esse verbo expressa a nossa oração principal, é ele que indica essa oração principal, e a segunda oração, a nossa oração subordinada, que é de que todos mantenham as atividades em dia, ela pode ser substituída pelo isso. A gente falaria que precisamos disso. Quando a gente faz essa substituição, a gente determina que esse disso acaba se comportando como o objeto indireto da oração principal e, consequentemente, essa oração, né, que foi substituída pelo disso é numa oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, beleza? Avançando aí para o próximo exemplo, a gente tem a completiva nominal. E a oração subordinada substantiva completiva nominal é aquela que desempenha o papel de complemento nominal dentro do período composto. Olha só o exemplo. A aluna tinha esperança de que passaria rapidamente no vestibular. Quando a gente olha para esse período, a gente determina o seguinte: a aluna tinha esperança é a nossa primeira oração, é a nossa oração principal.
ela acaba demandando, por conta do substantivo abstrato esperança, um complemento nominal, porque se a gente fala a aluna tinha esperança, você vai me perguntar de quê, né? Fica faltando alguma coisa. E esse alguma coisa se relaciona com a palavra esperança, com esse substantivo. Ou seja, se ele se relaciona com esse substantivo, ele agora é um complemento, mas é um complemento nominal, porque ele está se relacionando ao substantivo. Beleza? Nessa situação, a gente tem aí uma completiva nominal, porque a gente percebe que poderia ainda substituir de que passaria rapidamente no vestibular por disso. Olha só, a aluna tinha esperanças disso, ou seja, de que passaria rapidamente no vestibular. É lógico, a completiva nominal, a gente precisa ter em mente o seguinte, essa oração, ela pode tanto, né, se relacionar aí com um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, né? Ela pode complementar o sentido dessas 3 classes gramaticais, só para vocês não acharem que só pode se relacionar com o substantivo abstrato, beleza? Avançando aí, né, a gente tem a oração subordinada substantiva apositiva e ela desempenha a função sintática de aposto. Vamos ao exemplo para conseguir entender. Só falta isso, que tenham esquecido a apresentação de hoje. E aí observem o seguinte, esse que tenham esquecido a apresentação de hoje, ele retoma o isso que está à frente, né, e poderia substituí-lo. Só falta que tenham esquecido a apresentação de hoje. Quando a gente percebe que há essa relação de possibilidade de substituição, porque o isso, né, já acaba de alguma forma fazendo essa referência, antecedendo essa referência à oração que vem em seguida, a gente percebe que há aí uma relação, né, sintática do aposto. E assim, vamos lá, eu poderia falar só falta isso, no final das contas. A gente percebe que tenham esquecido a apresentação de hoje, poderia substituir o isso, né, e o isso também poderia, né, eliminar outra informação. Elas são informações que acabam sendo complementares, né, e por isso a gente determina aí que a gente tem aqui uma oração subordinada substantiva positiva. Essa oração subordinada acaba, de alguma forma, explicando, né, trazendo essa informação a mais, que explica pra gente o que é esse isso, beleza? E é isso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.